Nós estamos numa campanha que tem este título interessante. 12 exemplos, 12 mudanças, 12 vitórias. E porquê 12 exemplos? A palavra de Deus conta-nos a história e traz-nos a biografia de uma série de homens e de mulheres de Deus, dos seus feitos, das suas conquistas, daquilo que fizeram para a obra de Deus e algumas vezes também daquilo em que falharam para com o Senhor. E isso não é por acaso. Essas pessoas estão lá precisamente para serem o quê? Para serem exemplo. E um exemplo é algo de muito forte. Um exemplo pode ser profundamente marcante. Amém? Amém. E por isso o título da mensagem que vamos hoje partilhar é simplesmente isto. Seja um bom exemplo. Amém? Seja um bom exemplo. Porque não adianta estarmos a falar de 12 exemplos, 12 mudanças e 12 vitórias se nós não aprendermos com estes exemplos. E sabe, irmãos, há dois tipos de exemplos, sabia? Há o bom exemplo e qual é o outro? Há o mau exemplo. E nós, ao contrário daquilo que às vezes nós pensamos, nós devemos de aprender com estes dois tipos de exemplos. É uma máxima que eu estou sempre a ensinar aos meus filhos, estou sempre a dizer-lhes isto. Filhos, nós temos que aprender com os bons exemplos, mas também temos que aprender com os maus exemplos. Temos que aprender com os bons exemplos para os repetir, para os seguir, e temos de aprender com os maus exemplos para quê? Para não fazer, para os evitar, para perceber exatamente aquilo que está errado e não cairmos nos mesmos erros. Bem, se nós devemos de aprender com os dois tipos de exemplos, porém, Eli, obrigado. O Eli é o homem da água. Não sei se lá no Brasil se diz que é o aguadeiro. Não se diz? Não. Cá diz que é o aguadeiro. Antigamente havia pessoas que iam às cidades vender água. Eram os aguadeiros. Devemos de aprender com estes tipos de exemplos, irmãos. Mas só devemos nós próprios de ser um desses tipos de exemplo. Qual é que é? O bom. Se nós temos que aprender com o bom exemplo e com o mau exemplo, nós devemos de pautar, de nos esforçar para sermos apenas um desses. Que é um bom exemplo. Não é, irmão Aquiles? Amém? Então vamos ler 3 textos da Palavra de Deus que nos falam sobre exemplo. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Isto foram palavras de quem? Do apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios. Mas na mesma carta aos Coríntios, um pouco adiante, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Um último texto bíblico, também da autoria do apóstolo Paulo, mas já não aos Coríntios, aos Efésios. No capítulo 5, no versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Estes 3 textos, irmãos, demonstram a importância que o apóstolo Paulo dava a ser exemplo. O quão importante era na sua perspectiva o exemplo, a força que o exemplo tinha. E ele tinha uma ousadia, coragem, não sei.
para dizer assim, como ele disse lá no primeiro versículo que nós lemos. Ele disse, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É preciso alguém ter sem muita consideração, muito ousado para dizer, olha, vocês imitem-me. No segundo versículo, ele traz um pouquinho mais de luz. Ele diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Por outras palavras, ele estava a dizer, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. E no terceiro texto que nós lemos, o apóstolo Paulo aí já diz, olhem para Deus. Sigam o exemplo dele. Sigam o exemplo do Pai. Sigam o exemplo de Deus. E os filhos imitarem os pais é uma coisa normal ou não? É uma coisa normal. Quando os filhos não podem imitar os pais, é porque os pais, enfim. Sabe, irmãos, quem é que aqui é pai? Eu não disse quem é que é mãe, eu disse quem é que é pai. Eu vi irmãs a levantarem o braço. Ok. As irmãs deviam de saber que são mães, porque elas tiveram umas dores diferentes da dos homens. Amém? Não? Não? Irmãs, tiveram dores ou não quando tiveram os vossos filhos? Não tiveram. Poucas disseram. Talvez um bocadinho. As solteiras, aquelas que não tiveram filhos, elas não sei do que é que ele está a falar. Esperem verão. Esperem verão. Sabe, irmãos, uma das coisas, um dos momentos mais deliciosos que eu tive na minha vida enquanto pai, foi um dia, eu creio que nós estávamos de férias, estávamos a passear, e estávamos precisamente a falar acerca desta questão dos exemplos. E isto nunca me saiu da mente, porque eu fiquei feliz, chorei, pensei, quando o meu filho um dia disse assim, mas o meu pai é um bom exemplo. Quem é o pai que não ficou inchado, orgulhoso, feliz, contente, quando ouve o filho a dizer, o meu pai é um bom exemplo. E sabe, irmãos, quais serão as características para nós sermos um bom exemplo enquanto cristãos? A primeira dessas características é sermos imitadores de Deus como Pai. É imitar a Deus como Pai. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 27, que diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Este texto normalmente é usado para quê, irmãos? Para provar a divindade de Jesus. Que Jesus é da mesma natureza divina que Deus o Pai. Mas isto também nos ensina como funciona a relação entre Deus o Pai e Deus o Filho. E essa relação é revelada aqui como sendo uma relação de quê? De conhecimento. Deus, o Pai, conhece o Filho e Deus, o Filho, conhece o Pai. E ser um bom exemplo, imitando a Deus como Pai, é conhecendo o nosso Filho e dando-se também a conhecer ao Filho. E este hoje é um dos grandes problemas que a igreja vive, a sociedade vive. Os pais hoje não conhecem os seus filhos. Sabia? Será que os pais, e aqui estou a falar mesmo de pais do género masculino, tiram tempo para conhecer os seus filhos?
para saber as suas inclinações, os seus gostos, aquilo que eles amam, que eles não amam, aquilo que eles veem, aquilo que eles não veem, aquilo que eles sabem, aquilo que eles não sabem, aquilo que conhecem e o que não conhecem, e estão ao lado deles para abrir os seus horizontes, para os ajudarem a entender o mundo onde vivem, a realidade, para serem abrigo quando eles estão com dúvidas e com angústias. Será que nós, os pais, homens, estamos a ser este abrigo seguro dos nossos filhos? Porque isto implica conhecer. E nós, pais, temos o dever de despender tempo para conhecer os nossos filhos. E há uma técnica excelente para fazermos isso. Sabe qual é? Eu vou explicar. É dando-se você a conhecer aos seus filhos. É permitir que os seus filhos o conheçam. E como é que isto se faz? Gastando tempo. Você, eu, nós precisamos de gastar tempo com os nossos filhos. E nós pensamos, não, mas eu sou o homem da casa, eu tenho é que prover para a minha casa, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer com que nada falte, o resto é camém. Estás a falhar com a tua função como pai, tu não és pai. Quem faz isso não é pai. Quem faz isso é um progenitor. O pai tem que gastar tempo com o filho. Se calhar é mais importante terem menos umas calças, ou irem menos uma vez ao cinema, ou terem um carro mais velho e viverem um pouco pior, digamos assim, e ter tempo para gastar com o seu filho ou com a sua filha. E as mães têm o seu lugar. Mas as mães devem de incentivar os maridos, não devem permitir que os homens fujam das suas responsabilidades. E normalmente as mães permitem que os pais fujam das suas responsabilidades, sabe como, irmãs? É fazendo aquilo que eles deviam de fazer. Quando elas ocupam o lugar, porque o homem tem esta característica que é muito omisso. Nós somos muito de trabalhar fora de casa, mas pouco de fazer alguma coisa dentro de casa. Amém? Eu estava à espera que as irmãs saltassem da cadeira a dizer amém. É porque se calhar têm maridos maravilhosos que não são assim. Amém? Afinal é por isso. Pronto, já está descoberto o segredo. Afinal é por isso. Tem maridos maravilhosos que vos ajudam em casa, glória a Deus. Mas normalmente os homens são muito omissos em casa, são muito omissos na família. E a mulher não deixa que essa omissão prevaleça, que essa omissão tome conta de tudo. E vai e faz ela. Isso é assim na família, é assim na igreja, é assim na sociedade. Sabem porque é que há mais mulheres nas universidades a estudar e cada vez mais? Porque os homens... E elas não deixam que as coisas caiam. Muitas vezes a igreja está em pé graças ao trabalho e ao esforço das mulheres. Porque elas veem a necessidade cá na casa de Deus e não ficam de braços cruzados, vão e fazem. Coisa que nós homens muitas vezes não somos capazes de fazer. E aí estamos a ser um bom exemplo. Estamos a ser o quê? Mau exemplo. Então, filhos, vejam o mau exemplo dos pais e façam o contrário. E nós, pais, aprendamos de uma vez a ser um bom exemplo, imitando a Deus, o Pai. Ou seja, conhecendo e dando-nos a conhecer aos nossos filhos. Amém? Então, segunda característica de quem quer ser um bom exemplo como cristão, além de imitar a Deus como Pai, é
procuramos imitar a Deus como filho. Imitar a Deus como filho. Imitar a Deus como filho. Sim, vamos lá ler. Filipenses 2:11 diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E alguém poderá perguntar, mas o que é que este versículo tem a ver com sermos imitadores de Deus enquanto filho? Vejam bem o que é que diz este versículo. Este versículo diz que quando nós damos glória, quando nós confessamos a Jesus Cristo, quem é que recebe a glória? Quem é que recebe a glória? Deus o Pai. Por isso, quando nós, enquanto filhos, tomamos certas atitudes, elas glorificam o nosso Pai. Mas quando tomamos outro tipo de atitudes, elas fazem o quê? Envergonham o nosso Pai. Certo? Por isso, irmão, nós imitamos a Deus como filho quando procuramos ser um bom exemplo. Quando pensamos antes de agir e pensamos, isto vai dar glória ao meu Pai? Ou vai trazer vergonha ao meu Pai? Isto vai honrar o meu Pai? Ou isto vai trazer vergonha ao meu Pai? E não estou só a falar do Pai Celestial. Quem é que é filho aqui? Filho ou filha? Há pessoas que não levantaram a mão, então quero que me expliquem como é que estão cá, se não são filhos de ninguém. Todos somos filhos, mas alguns já se emanciparam, certo? Já não estão dependentes dos seus pais. Agora uma pergunta mais difícil. Quem é que aqui é filho, mas não emancipado, que ainda vive debaixo da alçada dos seus pais? Levanta-se o braço assim. Podes levantar, Pedro, não há vergonha. Vá, Vitor, levanta, vá. Gabriel, o Gabriel está assim. Eu tenho 16 anos, né? 15, mas sou um homem. Podem baixar, obrigado. Há ali umas que é com os dois braços no ar, as fofinhas, lindas. Meu querido, minha querida, sobretudo nós, que somos aqueles que são filhos ainda não emancipados, ainda têm esta responsabilidade maior de, nas suas atitudes e naquilo que fazem, se envergonham ou não os seus pais. Mesmo nós, que já somos emancipados, quantas vezes nós pensamos se alguma coisa que fazemos trará vergonha à nossa família, ao nome da nossa casa? Ser um bom exemplo enquanto cristão é ser alguém que pensa na glória que dá ao Pai ou na vergonha que dá ao Pai. Seja ao Pai físico aqui da terra, mas também ao Pai celestial. Amém? Deixa eu ver quanto tempo é que eu tenho. 3 minutos. Boa. Então vamos para a última parte. Imitar a Deus como o Espírito Santo. E o pessoal do louvor pode subir, por favor. Imitar a Deus como Pai, imitar a Deus como Filho e, por fim, imitar a Deus como Espírito Santo. Sim. Mas como é que eu vou imitar Deus como Espírito Santo? O que é isto? Calma. Está bem, irmãos? Não estou a dizer nenhuma heresia. Está bem, Mazar? Vamos ver. Diz assim, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Imitar a Deus como Espírito Santo, sendo canais do amor de Deus. Diz ali a expressão, não se cena, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Como? Por meio do Espírito Santo. Então nós devemos ser canais do quê também para a vida dos outros? Canais do amor de Deus. Aí estamos a ser um bom exemplo. Estamos a imitar a Deus como Espírito Santo ao sermos canais do seu amor. Amém? Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmão, imite o Espírito Santo de Deus ao ser intercessor dos seus irmãos. Nós não temos que ser detratores, não temos que ser... detratores são aqueles que estão sempre a dizer mal do irmão. Nós não temos que ser aqueles que estão a derrubar o irmão, que estamos a acusar o irmão, a apontar as falhas do irmão. Já há um que ocupa esse papel. Que é o, como é que é? Ontem disseram o capiroto, né? Esse é que é detrator dos crentes. Esse é que é o acusador. Esse é que gosta de dizer mal. Por isso, irmão, quando fizeres essas coisas, não estás a imitar Deus como Espírito Santo. Quem é que será que estás a imitar? Meu irmão, minha irmã? Hã? Louvor, venham, por favor. Por fim, João 15:26 diz que quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então qual é a última forma como nós imitamos a Deus enquanto Espírito Santo? Testemunhando. Aleluia! Sejamos imitadores de Deus, porque Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E para nós podermos ser, assim é que é, bons exemplos, nós temos que ir buscar o exemplo supremo, que é o exemplo de Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, que eu quero ver se este amém vai corresponder a atitudes. Passar das palavras aos atos. Amém, Filipe? Vamos inclinar a cabeça. Aleluia. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça. Fechem os olhos. Todos, as crianças também, está bem? Todos. Isto porquê, irmãos? Agora é aquele momento em que nós vamos permitir que o Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações. É aquele momento em que nós vamos permitir que esta palavra que foi pregada fique cravada dentro dos nossos corações. É aquele momento em que nós vamos permitir, ou nos vamos permitir, reagir à palavra de Deus. O louvor vai cantar uma vez e depois vamos reagir à palavra de Deus. Aleluia.